Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais uma questão. Dessa vez uma questão de conteúdo pré-cálculo que pede para provar que os pontos A, B e C, menos 7, 2, 3, menos 4 e C, 1, 4 são vértices em um triângulo isósceles. Antes de mais nada, vamos recordar duas coisas, né? Que é o que é um triângulo isósceles. Lembre que os triângulos eles podem ser equiláteros, escalenos ou isósceles. No caso de um triângulo isósceles, nós temos que ter imagine um triângulo aqui, um triângulo de vértices. Triângulo de vértices A, B, C. Ele é isósceles se dois lados forem iguais, ou seja, se a medida do segmento de reta AB, no meu exemplo aqui, olha, se a medida desse segmento for igual à medida do segmento de reta AC. Então, se isso acontecer, eu tenho um triângulo isósceles. Outra coisa que nós vamos recordar é o seguinte: como calcular a medida de um segmento de reta do sistema cartesiano. Se nós imaginarmos aqui, ó, um sistema cartesiano, o eixo X e o eixo Y, um ponto A inicial e um ponto B final, com suas coordenadas, né? O ponto A é o X do ponto A, ponto B, o X do ponto B, o Y do ponto A e o Y do ponto B. A distância do ponto A até o ponto B, que é a medida desse segmento de reta aqui, né? Essa aqui que é a distância, né? Distância de A até B. Então, vou colocar aqui a formulazinha. A distância de A até B, ela vai ser a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Na verdade, é a aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo. Aplica o Teorema de Pitágoras, essa distância ao quadrado é essa ao quadrado mais essa ao quadrado, ou essa distância é a raiz quadrada dessa ao quadrado mais essa ao quadrado, que seria o xb menos xa, ou xa menos xb ao quadrado. O quadrado aqui, o sinal, se vai ser positivo ou negativo não tem importância. E nós temos aí a fórmula da distância. No nosso exemplo, o ponto A é o ponto menos 7, 2, o ponto B é o 3, menos 4 e o ponto C é 1, 4. O que eu posso fazer é calcular as distâncias. Calcular a distância do ponto A até o ponto B, a distância do ponto A até o ponto C e a distância do ponto B até o ponto C. Calcular essas três medidas, essa medida, esta e esta, usando a formulazinha. Então, qual que é a distância de A até B? É a raiz quadrada de XB menos XA, ou XA menos XB, né? O XB é 3, menos XA menos 7, então mais 7 ao quadrado, mais YB, que é menos 4, menos YA, que é 2 ao quadrado. Então, essa aqui seria a distância do ponto A até o ponto B. 3 mais 7 é 10, então a raiz quadrada de 10 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada de 100 mais 36, que é a raiz quadrada de 136. Tá? Essa é a primeira medida que nós temos. Distância do ponto A até o ponto B, nessa distância aqui, ó, raiz de 136. Distância do ponto A até o ponto C. Estou repetindo a continha.
raiz quadrada de ponto A até o ponto C, ó, xc menos xa. Então, 1 xc menos xa. 1 menos menos 7. 1 mais 7 ao quadrado, mais yc menos ya. 4 é o yc menos ya. 4 menos 2 ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 7, 8. 8 ao quadrado, 4 menos 2, 2. 2 ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Mais 2 ao quadrado, 4, que vai ser a raiz quadrada de 68. Então, nós temos aí a distância de A até C. Raiz quadrada de 68 unidades. Agora, de B até C. De B até C vai ser a raiz quadrada de... Bem, de B até C, né? Então, xc menos xb. Então, xc, 1 menos 3 ao quadrado, mais yc menos yb. 4 menos yc menos yb, menos menos 4, então mais 4 ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos 3 menos 2 ao quadrado, mais 4 mais 4, 8 ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada de 8 vezes 8, 64, menos 2 ao quadrado, 4, que vai ser igual a raiz de 68 unidades. Perceba que essas duas distâncias são iguais, né? A distância de A até C é igual à distância de B até C. Então, como a distância de A até C é igual à distância de B até C, isso quer dizer que o triângulo ABC, ele é isósceles, certo? Então, um exemplo aí de uma revisão pré-cálculo, né? Distância entre dois pontos. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, compartilhe, ajude o canal a crescer e deixe o seu like, que é muito importante. Obrigado.